Olá, graça e paz. Hoje o assunto é demônios. Algumas pessoas acreditam que existe demônios, outras pessoas não acreditam que existe demônios. Mas o que a Bíblia nos diz sobre este assunto? A Bíblia nos diz que demônios são anjos caídos. São anjos que se rebelaram contra Deus lá no céu. Ou seja, o inimigo, o diabo, é o chefe dos demônios. Ele regia o coral no céu. Ele era o arcanjo de Deus, Lúcifer, anjo de luz. Ou seja, ele era aquele que entoava louvor ao Senhor juntamente com os demais anjos lá na glória. Mas o demônio, ou seja, o diabo, o anjo de luz naquele tempo, ele se rebelou contra Deus ao querer ser igual ou maior do que Deus, querendo adoração para si. E Deus o expulsou do céu, lançando para a terra e para o abismo. Ou seja, quando o diabo ele foi lançado para a terra, para o abismo, ele levou a terça parte dos anjos para com ele. E agora todos eles, tanto o diabo como os seus anjos, andam por sobre a terra. Eles vagueiam por sobre a terra, procurando sempre atormentar a humanidade com trevas, com morte, com roubo, com corrupção. Então demônios são anjos corruptos, anjos das trevas, anjos que se rebelaram contra Deus, anjos que queriam ser igual a Deus e acabaram sendo frustrados, porque ninguém é maior do que o nosso Deus. Vamos ver o que a Bíblia relata acerca desse tema, acerca do demônio. A minha filha Ellen vai estar lendo neste momento alguns versículos da Bíblia que fala acerca dessa queda do diabo. Isaías de número 14, o versículo 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lucas de número 10, o versículo 18 diz: Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse de número 9, o versículo 1 diz: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então nós vemos aí por meio desses versículos lidos que o diabo foi lançado para a terra, que o diabo ele é um anjo caído, ou seja, ele não pode fazer nada, ele não tem poder para nada, ele foi expulso do céu juntamente com os demônios, agora atormentam as pessoas na terra, agora ele pode ir até onde Deus permite, não podem fazer as suas vontades. O diabo, nós conhecemos bem a história dele lá no Éden, não é verdade? Quando ele adentrou uma serpente ali conversando com Eva, enganou Eva, e Adão e Eva comeu do fruto proibido e foram expulsos do jardim, assim como o diabo foi expulso do céu. Olha só o que o diabo vem fazer na terra. Ele vem causar danos como foi causado no céu na vida dele e dos demais anjos. Em Gênesis 3,15 vai ter a primeira promessa do Filho de Deus. Quando vem a sentença sobre a mulher, o homem e a serpente, Deus vai dizer: a mulher vai dar à luz em meio a dores de parto, e o descendente dela vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir no calcanhar. Lá no Éden, a serpente feriu o calcanhar da criação, mas lá na cruz o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Também nós vemos relato de Jó, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Foi também Satanás, e Deus perguntou para ele: de onde é que você está vindo? E ele disse: eu vim de rodear e passear pela terra. Então o que ele está fazendo? Ele está rodeando, ele está andando por sobre a terra. E agora o Senhor vai permitir que ele faça algumas coisas na terra, na vida de Jó. Mas porém na alma ele não poderia tocar, ou seja, os demônios só podem ir até onde Deus permite. Que interessante, né? Mas essa é a realidade. Em Lucas capítulo 8, versículo 30...
Então nós vemos aí que Jesus pergunta qual é o nome daquele demônio. E ele diz legião, porque somos muitos. A vida daquele homem estava sendo destruída por aquela legião de anjos. Muitos demônios dentro daquela pessoa. Aquela pessoa já não tem mais sentido. Ou seja, quando a pessoa ela é possuída por um espírito maligno, por um demônio, ela não tem ciência do que está fazendo, porque agora ela é dominada por aquele espírito, e aquele espírito controla a vida dela. E quando aquele espírito sai da vida dela, ela não sabe o que foi que fez, ela não sabe o que estava acontecendo. Então o que acontece? Aquele homem ali estava sendo dominado por aqueles espíritos malignos. 1 Pedro capítulo de número 5, versículo 8 vai nos dizer que nós precisamos ser sóbrio e vigilante, porque o diabo é nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para dar o bote. Então o que acontece? Demônios existem, demônios estão assombrando e assolando a terra. Os caos que está acontecendo sobre a terra, demônios têm dominado a política, demônios têm dominado o comércio, os demônios têm dominado sobre a vida das pessoas, o demônio tem causado grandes coisas na terra e muitos não estão percebendo a mentira, o roubo, a desigualdade e tantas outras coisas que acontecem. O demônio está por trás de tudo isso aí. Tudo que acontece de ruim nessa terra tem um pouco do dedinho do demônio. Tudo que acontece de ruim nessa terra foi por culpa do demônio. Quando ele engana ali Eva e Adão no jardim do Éden, a terra se torna um caos e agora nós precisamos de alguém para nos libertar deste mundo de trevas. É aí que surge Jesus na história. Olha o que diz lá em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 25 a 29. Marcos capítulo de número 9, dos versículos 25 ao 29, e diz: Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais te tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então a minha filha leu aí os versículos e nos mostra que só Jesus para libertar as pessoas dos demônios. Interessante que os discípulos vão em particular a Jesus e vai dizer assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar os demônios E Jesus diz: porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Irmãos, o que tem de pessoas brincando com o inimigo, o que tem de pessoas usando crucifixo, usando água benta, usando alho, usando outros meios para expulsar demônios de pessoas, o demônio vai dar risada. Quantas pessoas que não têm compromisso com Deus e vai dizer: o sangue de Jesus tem poder, no nome de Jesus você vai sair. Ou seja, os demônios conhecem a Cristo. Os demônios conhecem a palavra, conhecem Deus. E o demônio conhece a mim e a você. E o demônio sabe se você realmente tem o poder. Porque a partir do momento que um cristão verdadeiro que jejua e ora e vai ali num local onde existe ali um demônio que está possuindo uma pessoa, que está destruindo a vida daquela pessoa, o que acontece? Aquele demônio já percebe Jesus na vida daquela pessoa que está indo ali, daquele irmão que está chegando ali. E quando o demônio percebe que Jesus está na vida daquela pessoa, ele até resiste por um tempo, parecendo estar no controle da situação, parecendo que é maior que Cristo, mas na verdade ele se opõe para tentar intimidar. Só que aquele demônio, ele se submete ao Criador de todas as coisas. Quando ele vê Jesus, ele treme na base e logo sai. Ou seja, mesmo que demore a expulsão do demônio ali na vida de uma pessoa, aquele demônio vai sair. Por quê? Não por causa da pessoa, do cristão que vai ali para expulsar, mas pelo poder do nome de Jesus que habita a vida daquela pessoa, aquele demônio bate em retirada. É isso que acontece. Por isso a atuação da igreja tem que ser firme e frequente. Por isso os irmãos em Cristo têm que estar preparados para quando acontecer isso, nós não sejamos covardes, venhamos fugir da situação e não vamos auxiliar as pessoas.
para que muitas das vezes a gente não saia fora e aquela pessoa continue sofrendo nas garras, nas mãos do inimigo. Ou para que quando chegar lá não for humilhado pelo demônio, porque o demônio conhece. A Bíblia nos diz lá em Jó, como nós vimos, que ele está rodeando a terra, e ele está passeando pela terra, e ele conhece as pessoas, ele sabe o que as pessoas estão fazendo, ele só não sabe aqui, ó, o que se passa na sua mente, porque só Deus te sonda e te conhece. Mas Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10, a sentença final para os demônios. E foi lançado no lago de fogo o demônio, o diabo. Foi lançado o falso profeta. Foi lançado o falso Cristo, o anticristo. E todos aqueles que não estão escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e serão atormentados pelos séculos dos séculos, dia e noite. Ou seja, ele pode estar causando danos hoje, mas o futuro dele já está decretado. Ele já está sendo atormentado hoje porque ele quis ser igual a Deus e foi expulso, e agora ele vive atormentando os demais aqui na terra, tentando destruir a vida dos cristãos aqui na terra e levando outros a ir para o inferno. Aqueles que não estão escritos no livro da vida facilmente são levados pelo demônio. Tem muitos crentes, muitas pessoas escolhidas, que hoje o demônio pode possuir a vida dele, que pode causar dano na vida dele, mas quando o Senhor Jesus libertar aquela vida, nunca mais o demônio terá poder sobre ela. Por isso que nós precisamos de Cristo em nosso coração, para vencer as artimanhas do inimigo, para desfazer as obras do inimigo, porque Cristo já desfez naquela cruz, e agora nós podemos vencê-lo. A sentença dele já está decretada no Apocalipse. Vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com os demais que não serviram ao nosso Deus. Você não acredita em demônio? É você e Deus. Se você não acreditar, tudo bem. Eu creio na palavra, e a palavra está dizendo que eles existem. Mas, porém, o nosso Cristo, o nosso Deus, é mais forte, mais poderoso, e ele nos dá poder para vencer o inimigo. Não é brincadeira, meus queridos, como muitos falam, como muitos vêm dizendo: o sangue de Jesus tem poder, anda com um crucifixo, anda com água benta, faz rituais humanos para tentar ali intimidar. Vão cair na mão do inimigo. Olha só, a Bíblia em Atos dos Apóstolos diz que alguns homens foram expulsar um demônio e diz: olha, conjuro-te no nome de Jesus a quem Paulo prega. Porém o demônio vai dizer assim para aqueles homens: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. E vocês, quem são? Aquele demônio deu um pulo naqueles homens, bateu tanto neles que eles ficaram até sem roupa e saíram correndo pelados. Não brinca com o inimigo. Conheça o seu inimigo, estude o seu inimigo, mas também não tema o seu inimigo, não tenha medo, porque maior é o que está convosco, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Louvado seja Deus por isso. A Cristo toda a honra e toda a glória. Demônios existem, está causando grande mal. Você acreditando ou não, a Bíblia está dizendo, está falando quem são e como eles agem e como nós podemos defender e muitas vezes agir contra eles por meio da palavra. Entenderam? Que Deus dê força, que Deus dê sabedoria. Ore, medite, jejue, busca poder no Espírito Santo. Não brinque com essas coisas e seja bênção na vida de pessoas aí sofrendo, angustiados pelas artimanhas do inimigo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo assunto, se Deus permitir. Graça e paz.